e vamos avançar aqui na nossa matéria. Olha que interessante. Nós estamos aqui, é isso, falando de gerador. E na última aula eu discuti muita coisa, eu falei muita teoria, eu discuti muita coisa do nosso dia a dia, né, do nosso cotidiano. Foi um bate-papo legal. E eu gosto de falar sobre isso, eu acho interessante, eu acho que isso agrega muito valor ao nosso conhecimento, certo? Então, vem cá, vamos trabalhar aqui um pouco. Olha para isso aqui, ó. Olha para esse slide aqui. Vamos avançar. Isso aqui, turminha, pessoal, eu vou desabilitar a minha câmera para poder não sobrecarregar os vídeos, tá certo? Vamos lá. Então, nós estamos trabalhando, falando de gerador. O que faz um gerador? Ele tem por função, ele tem por finalidade. Transformar energia em... Em quê? Quem estava Eu não falando? sabia que estava ligado. Quem era? Pode É continuar. a Madu. Estava bonitinho, pode continuar. Não, não quero. Tá bom, faz bico. Vamos lá, então. O que o gerador faz? Transforma um tipo de energia em energia elétrica. Transforma um tipo de energia em energia elétrica. Veja bem, eu falei de pilha, de bateria, eu falei de queda d'água, eu falei de um monte, falei de energia solar, de energia eólica. Foi assim, o primeiro bate-papo foi muito interessante. Então, vamos entrar agora na parte do livro, a parte contextualizada do nosso material didático. Como é que eu vou representar um gerador? Eu vou representar um gerador do jeito que está desenhado aqui, ó. Tá vendo? Uma barra maior, uma barra menor, uma barra maior, uma barra menor, uma barra menor, uma barra maior e uma resistência. Menor, maior, resistência. Que bacana, hein, professor? É. Barra menor, barra maior, resistência. Vamos entender todos os elementos. A barra menor é o polo negativo. Não tem a menor obrigação de colocar o menos numa questão, tá? Você tem que saber que o menor é negativo e o maior é positivo. Ok? A resistência interna pode estar tanto de um lado quanto do outro. Isso não tem o menor problema com isso, não. Então, o gerador ele recebe uma energia e transforma em energia elétrica. Uma coisa que você precisa entender, que a corrente elétrica no gerador, ela chega no negativo e sai no positivo. Chega no negativo e sai no positivo. Eu preciso que você guarde, a melhor maneira de você guardar é assim, ó. O gerador, a corrente elétrica sai no polo positivo. A corrente elétrica é o quê? Sai no polo positivo e entra no negativo. Eu tenho duas grandezas interessantes aqui e ela geralmente, para muitos alunos, ela gera uma confusão na cabecinha do candidato, da candidata. O que nós vamos fazer? Vamos trabalhar para que isso aconteça. Duas grandezas. A primeira é a FEM. O que é a FEM? A FEM é essa letra E aqui, ó, que está aí. Essa letra E que está aí. Essa letra E é chamada de força eletromotriz. Força eletromotriz. Ela é a máxima DDP. Máxima tensão. Então, qual que é a unidade da força eletromotriz? Se é máxima tensão, a unidade é quem? Volts. Então, vamos entender o que eu estou te falando. Então, a FEM é a máxima tensão. Alan, como que eu enxergo a FEM? Se você olhar para a bateria do seu carro, a bateria do seu carro é 12 volts. Então, a FEM da bateria do seu carro é 12 volts. Para quem tem um celular aí que não é o da maçã, conseguir abrir o celular, dar uma olhada na bateria do celular, lá vai estar escrito assim, ó, em alguns 3,47 volts, alguns 4,2 volts. Esses valores são todos
FEM, que é a máxima tensão que o gerador poderia lançar. Máxima tensão que ele poderia lançar. O que é R? R é a resistência elétrica. R é a resistência elétrica interna, também chamada de resistência interna do gerador. O que é a resistência interna? Primeiro eu vou te explicar o que ela faz, depois você vai entender melhor. Imagina que você está pegando a bateria do seu celular, está fazendo uma ligação, está conversando, conversou por 30 minutos. A parte da bateria, onde está a bateria, você concorda que ela esquenta muito? Esquenta. Você sabe que esquenta. Por que que esquenta? Porque parte da energia química da bateria não conseguiu ser transformada em energia elétrica. Ela é transformada em energia térmica. Por quê? Porque essa energia se perde, ela é uma energia dissipada pela resistência dos elementos que compõem o gerador. Explico melhor. A pilha, a bateria que você está utilizando, ela é feita de um material. E esse material oferece uma dificuldade à passagem da corrente, também chamada de de resistência elétrica. Então, essa resistência dos elementos, nós quantizamos ela numa grandeza chamada resistência interna. Então, quando você vê, então quem que é Rinho? Rinho é a resistência interna. Rinho é a resistência interna do gerador. Se ela é uma resistência interna do gerador, a unidade só pode ser o quê? Ohm. Se é resistência, a unidade só pode ser ohm. Ah, professor. Tanto é que aqui um texto aqui embaixo ele fala assim, ó, que tem duas grandezas que caracterizam o gerador. Tem duas constantes características, que é a FEM e a resistência interna. Eu preciso que você entenda também a parte desse texto aqui. Ele fala assim, ó, que o gerador tem por finalidade receber os portadores de carga no menor potencial, ou seja, chega no polo negativo e entrega para o circuito no maior potencial, no potencial positivo. Ou seja, a corrente chega no polo negativo e o gerador aumenta o potencial. Ele entrega a carga no potencial maior. Perfeito isso? Alain, e quem é o U? Quem é a DDP nos polos do gerador? A DDP nos polos do gerador, ela é a DDP que surge com o gerador sendo percorrido pela corrente elétrica. O que isso quer dizer? Alain, a DDP também não é volts? É volts. Também é volts. Se a DDP é volts e a FEM é volts, qual é a diferença deles? A FEM é a máxima que ele poderia disponibilizar. O U é a que ele está disponibilizando. Da bateria do seu carro, que é 12 volts, quando você liga o carro, está andando, ligou o som, ligou o farol, não é mais 12 volts. Dos 12 volts que gerou, ele está usando, vamos supor, 8. Então, o U é o 8 e a FEM é o 12. O U é o valor da tensão que ele vai estar utilizando. A FEM é a máxima que ele poderia disponibilizar. Mas lá na primeira lei de Ohm, a gente usava U igual a R vezes I? Usava. Então, explica melhor isso. Daqui a pouco você vai entender a diferença do U e do FEM quando eu equacionar melhor isso. Mas, por enquanto, o que eu falei já é um grande avanço. Olha só. Potência e rendimento de um gerador elétrico. Vem comigo. Vamos falar de potência. A FEM não é a máxima tensão? É. Se a FEM é a máxima tensão, ela vai me lançar a máxima potência, então, que é a minha potência total. Potência total é FEM vezes I. O U não é a tensão que eu estou usando? É. Então minha potência útil é o meu U vezes I. FEM é a máxima tensão. U é a tensão que eu uso. Perfeito. Então, quem é a minha potência dissipada? O que é a potência dissipada? Eu não estou jogando uma parte da potência fora, da energia fora, no aquecimento? Nós não quantizamos isso na forma de uma resistência interna? Sim.
Então, o que é a minha potência dissipada? RI ao quadrado. Equaciona essas três equações para mim. Monta uma equação com base nessas três. Ou seja, monta uma equação para a potência total. E vamos encontrar uma equação para DDP. Pronto? O que vocês encontraram? Isso, garoto. Muito bem. Então, ficou assim, ó. Potência total é igual ao que eu uso mais o que eu jogo fora. Quem é minha potência total? Φ vezes I. Quem eu uso? U vezes I. Quem eu jogo fora? RI ao quadrado. Bom, muito bem. Será que eu posso cancelar essa corrente? Você observa que eu tenho corrente dos dois lados. Essa corrente eu cancelo com essa e com essa. Então, como que está ficando a minha equação? Ela está ficando assim. Φ igual a U mais RI. Vamos isolar DDP? U igual a Φ menos RI. Essa equação aqui, terceiro ano, ela tem um nome muito especial. Ela chama equação do gerador. Equação característica do gerador. Olha que interessante. Eu preciso que na física você lembre uma coisa muito interessante. Na física nós somamos e só subtraímos grandezas idênticas. Aqui em cima eu estava somando watts igual a watts mais watts. Aqui embaixo eu estou subtraindo volts, falando que volts é igual a volts menos volts. Ou aqui em cima, volts é igual a volts mais volts. Eu só somo, ou só subtraio grandezas iguais. Bacana. Mas, Alanzinho, você falou para mim que esse slide também era de rendimento, é verdade. Como que eu calculo o rendimento de um gerador? Vamos fazer assim, ó, nós vamos fazer um bolo. Sexta-feira, Dia dos Pais está chegando, vamos fazer um bolo. Eu devo fazer um pudim nesse final de semana. Então, no bolo nós vamos usar, como eu comprei 10 ovos. Mas quando eu for usar os ovos, eu percebi que 3 estavam estragados. Mas se eu comprei 10 e joguei 3 fora, quer dizer que eu usei 7. Então, quanto dos ovos eu usei? Qual foi o rendimento dos ovos? Ah, foi 7 em 10. Então, eu quero que você guarde esse exemplo, você pensar assim, ó, rendimento é o que eu uso sobre o total. Rendimento é minha potência útil sobre a potência total. É o que eu uso, U vezes I, pelo total, Φ vezes I. Logo, você percebeu que rendimento é igual a U sobre Φ. Bacana. Alan, eu posso usar rendimento em porcentagem? Claro que pode. Você falar que o rendimento é 20%, significa que ele usa, de 100, ele usa 20. Perfeito? Então, guarde isso. Rendimento é o que eu uso útil sobre total. Fácil, né? Não tem que decorar, muito fácil entender o que eu falei.
Essa equação característica do gerador ela é muito bacana. Ela é uma equação de primeiro grau. Você percebe que é uma equação de primeiro grau? Então, logo, logo eu vou plotar um gráfico e nós vamos fazer a curva característica de um gerador. Nessa curva característica de um gerador, nós vamos mostrar uma reta e as suas propriedades. Isso, exatamente, um N. Mas você poderia usar qualquer outra letra, sabe qual é? Não tem problema não, pode falar que é R, do jeito que você quiser. E então usa R porque R lembra resistência, tá certo? Geralmente, nos livros, você vai encontrar um N desse jeito aqui, para rendimento. Beleza? Vamos avançar? Ah, bacana. Vamos lá, então. Olha para isso aqui. Alan, tem outra maneira de eu encontrar a equação característica do gerador? Tem demais. Aqui eu coloquei esse slide aqui só para a gente poder lembrar, né? Que nós estamos trabalhando aqui, que é minha potência total. Φ vezes I. Potência útil, U vezes I. Potência dissipada, RI ao quadrado. É isso? Eu encontrei a equação característica agora mesmo. Equação do gerador. Eu encontrei, eu mostrei para você que é U igual a Φ menos RI. Esse slide está falando assim, ó, uma outra maneira de você perceber isso. Ok, olha para esse desenho aqui. Nós não sabemos que o gerador ele recebe os portadores de carga, que é a corrente elétrica, no menor potencial e entrega para o circuito no maior potencial? Sim. Então dá uma olhada nisso aqui. Ó. A voltagem total não é a Φ? Olha para o desenho, olha que coisa legal. A voltagem total não é a Φ? É. Ah, então a Φ é igual. Você está vendo que do outro lado aqui, ó, a corrente passou pelo gerador, chegou no potencial menor, entregou no potencial maior. A hora que chegou na resistência elétrica, ela baixa, ela perde o potencial? Perde. Ela perde, o ADDP perde. Ah, então é R vezes I. No caso, R vezes I dá U, não é isso? Então, R vezes I. Mais a ADDP que sobra. Então, quem que é o U? U é igual a Φ menos RI. A outra maneira de escrever é você perceber que isso é igual a isso mais isso. Está aí a equação. Tá certo? Vamos avançar um pouquinho mais. O que é um circuito aberto? Vocês lembram o que é um circuito aberto? Vou interromper aqui um minutinho, eu vou criar um slide em branco para a gente. Eu tinha criado ontem, eu não sei por que não salvou. E aí eu volto a discutir esse slide aqui com vocês. Isadora, eu não falei do gráfico ainda. Eu só falei que isso vai aparecer lá no gráfico para a gente. Para eu falar de gráfico, eu tenho que falar de corrente de curto-circuito. Daqui a pouco eu vou falar, não sei se é hoje, mas logo, logo eu entro em gráfico, tá ok? Aí você vai ver isso melhor. Você vai perceber que eu não tinha falado mesmo. Então, olha só, vou interromper por um segundinho aqui, vou só criar aqui um slide branco. Ah, não era para ter feito isso, não. Então, vamos lá. Bom, agora eu acho que vocês estão vendo de novo. Então, o que é um circuito aberto? O slide anterior está aqui para a gente poder voltar nele, né? E eu vou mostrar aqui para vocês puderem entender melhor.
Imagina, vamos pegar um circuito, vamos desenhar um circuito aqui e vamos brincar com ele. Para você entender melhor. Vou desenhar aqui um polo positivo, um polo negativo. O meu circuito é fechado. Vou melhorar isso aqui. A raiva quando isso acontece. Vamos lá, fica nervoso não. Vai ficar assim, senão não anda. Vou pôr uma resistência interninha aqui, ó. Vou pôr uma resistência aqui, uma outra aqui, uma outra aqui. Só um exemplo hipotético, tá ok? Vou fazer um outro circuito aqui, ó, só que agora eu vou fazer ele aberto. Vou chamar aqui de A. B. B. A. Vou falar aqui que minha FEM é 20 volts. Meu R'inho é 2 ohms. Aqui é 1 ohm. 3, 4. Nesse circuito aqui, que eu desenhei aqui, ó, vou chamar de circuito 1, não vamos preocupar como é que eu vou encontrar a corrente elétrica, não. Você só acredita em mim, tá certo? Porque eu não te ensinei para o Ilê ainda. A corrente eu sei que sai do polo positivo. E ela mede 2 amperes. Ela desce aqui, ela desce aqui, ela sobe aqui. Como essa corrente é 2 amperes, eu sei calcular a DDP entre A e B? Sei, a DDP é 1 igual a FEM menos R vezes I. A FEM é 20, o R'inho é 2 e o I é 2? Então, quem é a DDP entre A e B? 20 menos 4, a DDP entre A e B, 16 volts. Não precisa preocupar como que eu encontrei a corrente, tá? Não quero que você se preocupe com isso agora. Então, eu quero que você entenda que nessa primeira questão, a FEM vale 20 e o U vale 16. Esse é o mesmo circuito, ó. A FEM é o mesmo gerador, tem a mesma resistência interna, mesma gerador, mesma resistência interna, só que o meu circuito está aberto. Quanto vale a DDP nele? Porque a DDP está aqui, ó, entre o ponto A e B. Quanto vale a DDP entre A e B aqui? Eu quero que você perceba uma coisa. Vamos escrever a equação? Vamos ver se você vai entender o que eu vou falar. UAB é igual a FEM menos R vezes I? Mas nessa segunda situação, tem corrente elétrica? Não, o circuito está aberto, como se fosse o interruptor de uma tomada. Quando o interruptor não está fechado, a lâmpada não acende, então não tem corrente. Se não tem corrente, o I vale 0, então 0 vezes R é 0. O que eu vou escrever agora é o segredo do negócio. É isso que muitas vezes o aluno bate a cara e não entende. O AB vale FEM. Então aqui, ó, mede 20 volts. A DDP aqui é 20 volts. Ela mede o valor da FEM. O que é circuito aberto? O circuito não é percorrido por corrente. Se ele não é percorrido por corrente, a DDP entre A e B é o próprio valor da FEM, 20 volts. Quando tem corrente elétrica, eu não te falei que tem uma queda na tensão, tem uma queda no potencial, a DDP não é 20, agora a DDP é 16. Por que é 16? Simples, porque agora tem corrente elétrica. Percebe a diferença do U e da FEM agora? Fica mais fácil você entender? O que vem a ser um gerador ideal? O que é um gerador ideal? Gerador ideal é aquele que não tem resistência interna. Não tem o quê? Resistência interna. Todos os exercícios que nós fizemos antes de eu chegar com você e falar de
de, de geradores, eu tinha, vou escrever aqui observação, todos eram geradores ideais. O que é um gerador ideal? Pensa comigo. Qual que é o grande problema do gerador? Não é perda de energia? É. Se ele não perde mais energia, quer dizer que a resistência interna dele vale zero. Ah, se a resistência interna dele vale zero, U igual a Φ menos RI? É. Ó, U igual a Φ menos RI. Uai, se ele não tem perda pela resistência, isso aqui vale zero. Ó. Ah, que legal, U igual a Φ. Por isso que lá na primeira lei de Ohm, eu usava U igual a R vezes I. E aqui no gerador eu não uso U igual a R vezes I, eu uso U igual a Φ menos RI. No gerador ideal, o U vale a Φ. Foi que eu falei, Luiz Gustavo, não, Luiz Gustavo não, perdão. Pedro, não quero que você preocupe como que eu encontrei essa corrente. Não precisa preocupar. Eu não coloquei todas as resistências na equação porque eu não estou analisando a DDP geral, estou analisando apenas a DDP entre terminais A e B. E entre A e B eu levo em conta apenas quem? O gerador. Não precisa preocupar com isso, só acredita nesses valores aqui. A ideia é você entender o que é um circuito aberto, o que é um circuito fechado e o que é um gerador ideal, que é a ideia desse slide aqui. Quando eu faço daquele jeito, eu acho que é mais fácil para o aluno entender. Olha só, o rendimento não é igual a 1, não. Só em gerador ideal. Só em gerador ideal. Se ele é ideal, ele não existe, você concorda? Beleza. Olha aqui, agora eu volto para o circuito aqui. No gerador que está em circuito aberto, não há caminho para corrente elétrica. Nesse caso, não se estabelece corrente. No segundo, o gerador, e o segundo, a equação do gerador, concluímos que a DDP nos terminais é igual a Φ. Foi o que eu mostrei. Ó. Se o circuito está aberto, circuito aberto, não tem corrente. Logo, o vale Φ. E aqui a letra B é um gerador ideal. Se ele é ideal, ele não perde energia, ele não esquenta, a resistência interna vale zero. Nesse caso também, U é igual a Φ. Não tem que decorar, é só analisar a equação. Quando você analisa a equação, você escreve aqui, ó, U igual a Φ menos RI. Se é circuito aberto, corrente é zero. Então, se a corrente é zero, zero vezes R é zero. Portanto, U é igual a Φ. Então, nesse dois termos, esse binômio aqui, R vezes I, um eu analiso corrente zero, o outro eu analiso resistência interna zero. O que é o gerador ideal? U igual a Φ menos R vezes I. Ou seja, ideal, gerador ideal, resistência vale zero, portanto, U é igual a Φ. Duas situações interessantes, que você tem que saber a diferença deles. Certo, Matheus, não tem. Nós trabalhamos no ensino médio com muita coisa idealizada, para poder facilitar para o aluno poder entender melhor. Na realidade, na vida prática, a gente utiliza corrente contínua só nos geradores residenciais, na pilha, na bateria do celular. Na rede elétrica nossa, a nossa corrente é alternada, a nossa tensão é alternada. Então, toda vez que eu uso 220 volts, eu deveria estar usando um 220 raiz de alguma coisa, porque não é um valor constante. O que eu quero te falar é o seguinte, a física do ensino médio é uma física feita para o aluno poder entender, ter noção dos modelos. Isso é fundamental. Bacana? Também acho. Vamos avançar?
Olha essa questãozinha aqui. Um gerador de força eletromotriz 120 volts, resistência interna 2 ohms, ligado ao circuito externo, gera uma potência elétrica de 6.000 watts. Determine a intensidade da corrente elétrica atravessa o gerador, a potência elétrica lançada no circuito externo e a potência dissipada internamente. 1 minuto para vocês. Faz ele aí. Vamos fazer? Um gerador de força eletromotriz 120 volts. Resistência interna 2 ohms. Então, me deu a FEM. Me deu resistência interna. Gera a potência elétrica de 600 watts. Se ele está gerando, é a potência total. Então, o que ele está me falando aqui? Eu tenho a seguinte situação. Polo A, vou chamar de polo B. Polo B. Polo positivo, polo negativo. Polo A. Resistência interna. FEM. A minha resistência interna é 2 ohms. A minha FEM, 120 volts. Esse gerador, ele está lançando alguma coisa aqui para o circuito, uma DDP para o circuito. O que é o circuito? Eu não faço a menor ideia. Quem está aqui, eu vou representar só por uma resistência. Eu não tenho nem noção quem é. Eu nem preciso saber quem é. Aí ele vira para mim e fala assim, intensidade da corrente que atravessa o gerador. Putz, como é que eu vou encontrar a corrente que está saindo do gerador? E ela sai pelo polo positivo. Ué, eu não tenho a potência total? Vamos lá, eu não tenho a potência total? Letra A. Potência total igual a FEM vezes I. Quem é a potência total? 600. Quem é a FI? Quem é a FEM? 120. Quem é a corrente? 600, 120, 60 por 12, 5 amperes. 5 amperes. Fechou a letra A? Fácil, né? A potência lançada no circuito externo. O que é a potência lançada no circuito externo? Na letra B, ele quer a potência útil. Como é que eu encontro a potência útil? Potência útil é igual a U vezes I. Ué, mas como é? Eu não tenho o valor do U, é DDP entre os pontos A e B. Ó. Essa é DDPU. Como é que eu encontro a DDPU? U é igual a FEM menos R I. A FEM é 120. R é 2. E o meu I é 5.
Portanto, DDP igual 2 vezes 5, 10, 120 menos 10, 110 volts. Potência útil é igual a 110 vezes a corrente, que é 5. Então minha potência útil é quanto? 550 watts. Ele me pergunta ainda, a potência dissipada internamente. Que é minha potência dissipada? Ué, você concorda que a potência total é 600? Potência dissipada é potência total, menos a que eu usei. Concorda comigo? Quem é a potência total? 600. Quem que eu usei? 550. Eu usei 550 porque só tinha 550 para usar. Então, a potência dissipada é quanto? 50 watts. Não, não pode, Matheus. Tem que dar esse valor certinho. Tem que dar esse valor certinho, 5 amperes. Olha, interessante, hein, pessoal? Como o tempo passa rápido quando a gente se diverte. Acabou minha aula. Falta menos de 2 minutos para encerrar. 10h10, 11, são 10h49. Deixa eu fazer uma breve e rápida leitura de minutos de sabedoria para vocês. Não confunda cultura com sabedoria. A cultura vem de fora para dentro, penetra pelos olhos e ouvidos e pode fixar-se ou não em nosso cérebro. A sabedoria, ao contrário, nasce de dentro de nós e se exterioriza dentro de nós e se exterioriza. Surge no coração e só pode ser adquirida por meio da meditação. Até os analfabetos podem conquistar a sabedoria, se souberem meditar em seus corações sobre as grandes verdades. Esse aqui, o Minuto de Sabedoria, é o tópico 188. Terceiro ano, muito obrigado pela assistência, pela participação, pela presença. Eu que agradeço, Isadora. 115 pessoas presentes na minha aula. Muito obrigado, Ivana, pela parceria, pela ajuda. Valeu. Final de semana é Dia dos Pais. Forte, caloroso e um grande abraço no seu pai, por favor. Ou aquela pessoa que representa o papel de pai na sua vida, tá certo? Vida longa e próspera a todos. Bom final de semana. Obrigado, obrigado. E até o nosso próximo encontro. Alô. Valeu. Alô, Alan. Quem te viu, eu te dou um Alô. abraço, pai. Alô. Tchau. Alô.